Ao som do chasco cinzento, começamos mais uma conversa sobre aves e temos aqui o Gonçalo Elias para nos falar sobre esta espécie. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, tudo e contigo. Cá vamos, cá vamos. Pronto para mais uma conversa. É verdade. Epá, esta espécie, ainda estamos a falar da viagem, o famoso Interrail de 1988, algures pela Escandinávia e agora nas montanhas da Noruega. Isto agora passaram-se 4 dias desde da última espécie, da espécie anterior, tinha sido o corvo, e passaram 4 dias, porque enfim, eu estava no Interrail com os nossos colegas, eu também não passava o tempo todo a ver aves. Mas levava os binóculos comigo e depois descemos até Oslo, depois de Oslo fomos a Bergen e depois na viagem de regresso de Bergen para Oslo, o comboio ia lá para o meio das montanhas e um dos colegas que ia comigo eu sugeri que nós descêssemos lá numa estação que ficava lá no meio de Ninhuros, lá no meio das montanhas e, e que depois esperássemos pelo comboio seguinte. Aquilo fez uma ideia um bocado tonta, porque aquilo era lá no meio de nada, era uma estação minúscula, num sítio completamente deserto, no meio dos montes, não havia nada para fazer e o comboio seguinte era só 12 horas depois. Portanto, estás a Credo. ver? Era assim, cara. E portanto, nós saímos ali no meio da estação, saímos ali no meio do nada, quer dizer, ao pé da estação, que era um sítio minúsculo, aquilo nem aldeia tinha, e tinha lá uma saleta de espera, e depois à volta era tudo assim, pedregulhos, né? Calhaus, assim, como um bocado fazendo lembrar a parte superior da Serra da Estrela. E epá, eu aproveitei, fui dar uma volta ali ao lado, e o que é que eu vejo? Começo a ver chascos cinzentos, que por ali eram comuns. Não me recordo se vi outras espécies, porque eu acho que já referi na altura, não registava as espécies todas que via, só registava as espécies novas. E, portanto, a única espécie nova que eu registrei aqui foi o chasque cinzento. Mas não foi difícil de identificar, porque naquelas latitudes não há mais chasque nenhum. E creio, enfim, citando de memória, que os bichos ainda estavam em plumagem nupcial. Portanto, É uma das coisas interessantes desta espécie, é realmente a plumagem nupcial do macho é estupidamente diferente da plumagem de inverno, não é? mas é porque o macho nupcial é assim mais cinzento, com a máscara preta, enquanto que a plumagem não nupcial, portanto, que diz respeito às fêmeas e aos machos, uh, são mais acastanhados, que é como nós os vemos no outono. Nós só vemos os machos em plumagem nupcial ou nos locais de reprodução ou durante, durante a passagem primaveril, que às vezes também acontece. Eles passam em menor número, mas passam na primavera, e nessa altura podemos ver os machos em plumagem nupcial. As fêmeas são assim mais acastanhadas, mas eu por acaso, quando estava a preparar esta conversa, agora que estamos a falar de plumagens, estava a consultar um livro espanhol que é The Birds of the Iberian Peninsula e tropecei numa frase um bocadinho enigmática que para mim foi um bocadinho uma novidade. E que eu, entretanto, ainda não tive a oportunidade de confirmar, que é o seguinte: nós em Portugal, portanto, esta espécie tem quatro subespécies, aliás, tem três, porque a quarta, que é do norte da África, que é a zebomi, entretanto, foi separada como sendo uma espécie diferente, que é o chasco do Atlas, que é o Enante zebomi. Portanto, na verdade, então há três subespécies. Uma que é o Enante ou Enante ou Enante, que é nominal, que é do norte da Europa. Depois há a da Groenlândia, que também ocorre na Islândia e no Canadá e no Alasca, e nas Ilhas Faroé, que é o Enanto leucoroa, e depois há a libanótica que é a que ocorre um bocadinho a sul da outra, portanto, que é a que ocorre também na Península Ibérica e nos países que bordejam o Mediterrâneo. Ora, e a frase enigmática foi esta. Neste livro diz assim: o macho é um bocadinho mais claro abaixo do que a forma nominal e é ligeiramente creme por baixo, e a fêmea, por vezes, é muito semelhante ao macho, ao contrário do que acontece na subespécie nominal. E depois citam o BWP, que é o Birds of Western Palearctic. Bom, eu confesso que não cheguei a ver o que é que diz o BWP, mas não fazia ideia disto, acho que nunca tinha lido isto. Ora, é que a libanótica é a nossa, e portanto, supostamente na nossa, as fêmeas muitas vezes são mais parecidas com os machos, ao contrário do que acontece na espécie nominal.
E eu fiquei surpreendido porque não estamos a falar de uma subespécie assim de um país qualquer distante, estamos a falar da nossa subespécie. E eu gostaria tenho que ir tentar obter essas informações ou procurar fotos, de ver fotos de fêmeas da nossa subespécie nos territórios de nidificação, portanto, que comprovadamente sejam da nossa subespécie, para perceber se elas realmente podem ser assim parecidas com os machos ou não, porque eu confesso que não fazia ideia que isto podia acontecer. Eu confesso também nunca dei conta propriamente tirando um eventual macho que a gente apanha ainda, mesmo na migração outonal, ainda no fim da muda ou coisa assim do género, nunca me apercebi propriamente assim de diferenças entre Não, plumagem de não macho e porque no fêmea. Mas outono. também nunca Espera, procurei, espera. atenção, Como? também nunca procurei Não, o que identificar essas acontece é que no diferenças. outono, no outono, quando vês as aves a passarem em migração, que são muito abundantes, nessa altura eles já fizeram a muda e, portanto, já estão todos castanhos. Esta questão das fêmeas serem mais semelhantes aos machos, estamos a falar, pelo que se percebe aqui, das fêmeas em plumagem nupcial, que se poderiam ver ou na passagem primaveril, como eu disse, ou nos territórios de nidificação. Portanto, isto para encontrar um bocadinho exemplos disto, seria necessário, por exemplo, ir à Serra da Estrela, que é uma zona onde eles são bastante frequentes, nomeadamente no Planalto Superior, durante os meses de junho ou julho, e tentar encontrar casais para perceber se havia uma diferença significativa entre o macho e a fêmea. Portanto, fica aqui o desafio aos nossos ouvintes que porventura passem pela Serra da Estrela em época de reprodução dos chascos, mas antes de eles fazerem a muda, portanto, estamos a falar maio, junho, primeira metade de julho, e vejam se conseguem fotografar fêmeas adultas, para se perceber como é que realmente é a plumagem dessas aves. Também fiquei curioso depois de ler isto. Eu, por acaso, tenho um registro de julho, foi em 2019, a meio de julho, no História do Tejo, na Lesíria, uma ave com uma plumagem perfeitamente, quer dizer, não está perfeita de nupcial, mas ainda bastante acentuada. Portanto, não é de todo impossível apanhá-las em fim de época de reprodução, ainda Pois, com. uma ave em julho na Lesíria possivelmente seria um migrador falhado que abandonou os territórios de reprodução e veio por aí abaixo sem ter feito a muda. Digo eu. Uhum, Quer dizer, há sempre indivíduos, em qualquer espécie, pode haver indivíduos com comportamentos aberrantes que não se encaixam no calendário conhecido e que exato, exato. aparecem ou fora das datas normais ou sem ser com a plumagem que é suposto terem naquela época. Portanto, há sempre assim alguns que estão com o relógio desregulado. Uhum. Nós temos aqui um tema muito interessante com esta ave, que é a questão da migração, precisamente. Esta é uma ave considerada uma migradora de longa distância, e pelo que eu percebi e estive a ler, há registros de migrações na ordem dos 30 mil quilómetros, que isto não fica não fica muito atrás da super migradora que discutimos há dias, com a andorinha do mar Ártica, não é? Pois, é verdade. 30 mil quilómetros penso que seja a distância total percorrida num ano, portanto, ida e volta. Ahm, Provavelmente sim. sim, sim. E esta espécie realmente, em termos de migração, é um recordista entre os passariformes. Que se saiba, é o passariforme com as migrações mais longas. E isto porquê? Porque eles nidificam em todo o hemisfério norte, nas latitudes boreais, portanto, na Eurásia, na Islândia, na Groenlândia, no nordeste do Canadá, mas depois por toda a Ásia e pela Sibéria fora até ao Alasca. Portanto, praticamente toda a volta. Só que, e esta é a parte curiosa, a totalidade da população inverna na África subsaariana. E que eu saiba, é o único caso de um passariforme que nidifica no Novo Mundo, portanto estamos a falar Canadá e Alasca, e que vai invernar unicamente em África. Ou seja, atravessam o Atlântico. É um passariforme que faz uma migração transatlântica todos os anos. Isso também explica a distância, ou seja, os do Canadá atravessam a sul da Groenlândia, passam talvez pela Islândia, alguns passam pelos Açores e depois vão para a África. Os do Alasca vêm pelo outro lado, atravessam a Ásia toda e depois Península Arábica eventualmente e vão para a África também. Como é que se explica uma migração destas assim, enfim, quase parece um funil, não é? Porque a zona de Te- reprodução é muito larga em cima. Tenho ideia de ter lido que é quase 400 quilómetros por dia. É possível, sim, não fiz as contas, pelo menos no caso dos indivíduos que estão mais distantes, pode ser dessa ordem de grandeza. Agora, há uma teoria que explica esta estranha distribuição,
é que, supostamente, no passado, eles migrariam da África para a Europa, para a Eurásia, e depois, quando os glaciares começaram a regredir, eles começaram a se expandir para leste até ao Alasca e para o oeste até à Groenlândia e o Canadá, mas mantiveram as suas rotas de migração para ir invernar a África subsaariana. E essas rotas terão permanecido até hoje. Essa é uma explicação que já foi apresentada para a migração desta espécie, que é uma migração realmente invulgar, porque as aves que nidificam no Novo Mundo, estamos a falar de aves terrestres, não de aves marinhas, porque as aves marinhas, essas muitas vezes passam uma grande parte do tempo no oceano, mas as aves terrestres, que é o caso dos passeriformes, não conseguem nadar. Os passeriformes migradores que nidificam na América do Norte, esses vão invernar a América Central ou do Sul, não vão invernar a África. E, portanto, este é um caso absolutamente singular em termos de migração e que aparentemente mantém-se assim há muito tempo e continua a haver indivíduos que fazem migrações longuíssimas para chegar àqueles territórios distantes na tundra, porque eles vão até latitudes elevadíssimas. É assim uma coisa surpreendente. Outro aspecto que também eu gostava de abordar aqui nesta nossa conversa é a questão da taxonomia. Esta ave já andou aqui a saltitar um bocado de género em género, não? Desde o momento em que foi classificada, se não me engano, pelo Linneu. Sim, esta espécie é uma espécie que foi classificada inicialmente pelo Linneu em 1758, o que não surpreende, porque é uma ave que nidifica na Escandinávia, e portanto na terra dele, ele era sueco, e ele no primeiro catálogo, embora ele não tivesse só espécies da Escandinávia, tinha espécies também de outros continentes, mas as aves que via na zona dele, eu acho que elas foram logo todas na primeira leva. E então ele classificou isto, e como aconteceu com a maioria dos insetívoros, ele meteu tudo no género de Motacilla, de modo que isto chamava-se Motacilla oenante. Depois, mais tarde, é que isto é separado das alvéolas e é criado, são criados outros géneros. O género oenante é proposto por um naturalista já do século XIX, que é o Vieillot, e em 1816. Quanto à nossa subespécie, o Libanótica, que atualmente é considerado uma subespécie, foi proposto inicialmente como espécie distinta por dois naturalistas, que foi o Hemprich e o Ehrenberg, em 1833, mas, pasme-se, não estava nem no género Motacilla, nem no género Oenante, e sim no género Saxicola, que é o dos cartachos. Portanto, foi proposto como Saxicola libanótica. E depois, mais tarde, passou a ser considerado uma subespécie do chasque cinzento e atualmente os nossos chamam-se o enante libanótica. Quando eu digo os nossos, estou a falar dos que se reproduzem por cá, que são os tais da Serra da Estrela e de outros sítios do Norte, porque aqueles todos que aparecem em passagem migratória outonal, muitos deles são da subespécie nominal, vinda do Norte da Europa, e há muitos também do lado da subespécie Leucoroa, que vem da Groenlândia. Mas sim, como referiste, já houve aqui uma série de alterações taxonómicas desde que a espécie foi descrita pela primeira vez. E mesmo E em depois, termos de família, desculpa, não, em termos de família também não há muito tempo que ele mudou de tordídeo para Mushipacídeo, não Muxica é? de Pídio, sim. Recentemente, com as revisões taxonómicas que houve, que hoje em dia se baseiam muito em análises filogenéticas, houve uma data de passariformes que estavam na família dos tordídeos, que inclui os chascos, os cartachos, os roxinóis e os piscos e os rabirruivos, passaram todos para a família dos muscicapídeos. E, portanto, na família dos tordídeos ficaram apenas os tordos e os melros, propriamente ditos, os maiores. E não é todos, porque o melro azul e o melro das rochas também passaram para os muscicapídeos. Portanto, houve aqui já uma série uma sucessão, melhor dizendo, de alterações que afetaram quer a designação, portanto, quer o género, quer a espécie, quer a família deste chasco. Tu há pouco referiste, e muito bem, não é? Portanto, que nós aqui temos umas populações nidificantes, para além das migradoras. Aliás, isto é uma das aves, é uma das espécies que eu julgo que muita gente toma como um ex-libris das migrações, não é? Porque este é daqueles que é tipicamente visível durante a migração, em princípio, em É. particular no outono. Mas, como muito bem referiste, também temos aqui alguns indivíduos nidificantes. Se quisermos fazer observação desse género de subespécie nidificante, onde é que temos que ir?
Grosso modo, em Portugal, esta é uma espécie que nidifica acima dos 800 metros de altitude. Portanto, é uma espécie que nós podemos dizer típica das terras altas. Eu há pouco falei na Serra da Estrela, que é talvez a zona onde o chasco cinzento é mais fácil de ver em época de reprodução, primeiro por estar na zona ótima em termos climáticos e, portanto, eles ali ocorrem em grandes densidades, e depois porque é uma zona também bastante acessível, porque tem estradas até lá acima, portanto, naquele planalto superior da Serra da Estrela e depois em toda a descida, onde tem assim rocha exposta, por exemplo, na descida que vem para a Covilhã, há muitos. Mas há noutras serras do norte, praticamente todas as serras acima que vão acima dos 800, 900 metros, desde que tenham zonas desflorestadas e com rochas expostas, da Malcata para norte, portanto, ou da Malcata Gardunha para norte, mais para sul já não. Eles aparecem, portanto, aparece também no Gerês, aparece, creio que no Monte Muro, na Serra de Montezinho, aparece na Malcata, creio eu, e depois também aparecem zonas de Planalto, mesmo sem serem serra, por exemplo, no Planalto de Ribacoa, que fica ali entre Almeida e Sabugal, no Planalto Mirandês, entre as montes, acima dos 800 metros eles ocorrem, e aí até ocorrem em aldeias e fazem ninho, pousam em cima das casas, que eu já os vi na zona do Sabugal, e fazem ninhos nos muretos de pedra solta, às vezes que separam os terrenos. Portanto, eles gostam de pedras e fazem os ninhos normalmente escondidos entre as pedras. Mesmo ao nível do chão? Uh, sim, eu uma vez encontrei um ninho nessa zona que eu referi, perto do Sabugal, lá perto de uma aldeia. Eu estava a fazer trabalho de Atlas, já foi há muitos anos, e de repente vejo um chasco lá pousado, um chasco cinzento, e depois ele enfia-se para dentro do muro, assim daqueles muritos de pedra solta de granito, né? E eu fui lá ver o Sim. sítio onde ele se tinha enfiado e tinha lá um ninho. Não estava ao nível do chão, mas estava para aí a 1 metro de altura, portanto, muito baixo, mais baixo que a altura de uma pessoa. Portanto, mas podem ser quase ao nível do chão, sim, eles escondem-se assim entre as pedras pequenas. E, portanto, respondendo à tua questão, podem ver-se em diversos locais acima dos 800 metros, nas chamadas terras altas, em zonas pouco florestadas, com rochas expostas ou pedras soltas, onde eles façam os ninhos, sendo que os andares superiores da Serra da Estrela são talvez a zona onde é mais fácil ver esta espécie. Olha, só para encerrarmos aqui a conversa, faz-me lá aqui um comentário sobre estes nomes comuns que estão associados a esta espécie, que são tão variantes. É porque normalmente com esta coisa dos nomes comuns há alguma variação, mas anda tudo em torno do mesmo tema. Agora este tem nomes como Caiada, Coalvo, Rabialva, Asno, Tanjarro. Sabes a Bem, origem disto? a origem, Vá-se lá efetivamente saber, não não é? sei, mas, por exemplo, coalvo é um nome que também existe para outros chascos e significa rabo branco, né? Coalvo é Uhum. rabo branco, e que é uma alusão Tal como o àquela. Rabialva, não é? Exatamente. Ou seja, eles quando voam, que é normalmente o que se nota melhor nas várias espécies de chasco, quando eles voam e sobretudo quando estão a pousar, nota-se bem aquela cauda branca, depois com um T na extremidade, né? E essa será provavelmente a origem do nome coalvo, rabialva e outros parecidos. O tanjarro é um nome que existe há muito tempo, é um nome popular para esta espécie, que eu não faço ideia de onde é qual será a origem desta palavra. Portanto, é um nome, mas lá está, às vezes isto aplica-se a mais do que uma espécie, porque os nomes populares às vezes são nomes genéricos. Por exemplo, consultando o dicionário da Primeira, diz apenas que tanjarro, não diz a origem, diz que é o mesmo que tanjardo e tanjasno. Portanto, depois estas palavras às vezes são corruptelas umas das outras, não é? Correto. Tanjasno, no dicionário Primeiro diz que é um pássaro parecido ao tordo, sinónimo de chasco, e que a origem etimológica é a forma do verbo tanger mais asno. Portanto, isto seria aqui uma contração ou uma aglutinação de duas palavras. Agora, a origem, porque é que se terá começado a chamar tanjarro ou chasco, eu acho que, não sei, talvez algum estudioso destas questões linguísticas saiba responder. Eu efetivamente não consigo dizer a origem. Mas sim, quer dizer, é uma espécie. Normalmente estas espécies que são muito conspícuas, como é o caso do chasco, que são conspícuas e que têm alguma característica que se destaca, como é o caso do rabo branco, são espécies que facilmente foram ganhando nomes populares. Portanto não surpreende. Agora, estes nomes, mesmo Caiada, repara, Caiada vem de cal, não é? É o que se diz, as casas caiadas são as casas brancas, portanto, Caiada
eu também interpreto como sendo uma referência ao rabo branco desta espécie, por Pois exemplo. faz sentido. Gonçalo, obrigado por esta conversa. Recordo só quem nos ouviu o desafio que ficou aqui lançado, então, de se fazer observação de machos e fêmeas e tentar fazer a distinção, em particular nas zonas de nidificação, certo, Sim, Gonçalo? para apanhar as fêmeas nupciais, As fêmeas para nupciais. perceber qual é a plumagem das fêmeas nupciais. Portanto, eu li isto há dias e fiquei curioso também, portanto, quem tiver a oportunidade, depois temos o maior interesse em ver essas fotos também. E depois podem pôr como comentário no YouTube, não é? Ou uma coisa assim do género. Ou entrar em contato diretamente contigo. Sim, Sim, por exemplo. senhor. Muito obrigado então a todos Obrigado. mais uma vez. Até à próxima, Gonçalo. Adeus, até à próxima.